Então, como é que uma ideia sobrevive? Especialmente quando o seu fundador tem um fim, digamos, desastroso. É uma boa pergunta, não é? Vamos mergulhar num dos casos mais conhecidos da história para tentar perceber o que é que, a nível psicológico e intelectual, impede o movimento inteiro de simplesmente implodir. Bem, é exatamente este o dilema, o problema central que os seguidores de Jesus enfrentaram logo após a crucificação. Pensemos bem nisto. Como é que a esperança deles não morreu ali, naquela cruz, juntamente com ele? Ok. Para percebermos a reviravolta incrível que aconteceu a seguir, temos mesmo de tentar pôr-nos na pele deles e sentir a dimensão do desespero. Porque isto não era só luto, sabem? Era muito mais do que isso. Foi o colapso total, absoluto da sua visão do mundo. A maneira como eles viam o mundo ficou literalmente em pedaços. Imaginem a cena. A expectativa era de um rei poderoso, um libertador para Israel. E a realidade? O seu líder executado da forma mais humilhante que se possa imaginar. Uma morte que, para a cultura da época, era vista quase como uma maldição divina. Nada, mas mesmo nada do que aconteceu naquela Sexta-feira Santa batia certo com as suas crenças. E esta citação, uau, ela capta na perfeição este sentimento de perda, de confusão total. Reparem bem na força daquelas palavras. Nós esperávamos. O verbo está no passado. Para eles, a esperança já era. A história tinha chegado ao fim. Muito bem. E agora vamos ao ponto de viragem, o momento em que tudo muda. E, segundo a análise que estamos a seguir, esse momento é enquadrado por uma história muito conhecida, a dos discípulos no caminho de Emaús. Então, o que temos aqui? 2 discípulos de rastos, completamente desmoralizados, a afastarem-se, a fugir, na verdade, de Jerusalém, o epicentro da sua fé agora em ruínas. E pelo caminho um estranho junta-se a eles. E aqui é que está o ponto fascinante. Este estranho não lhes dá factos novos. O que ele faz é dar-lhes uma nova maneira de olhar para os factos que eles já conheciam. Esta grande viragem podemos dividi-la em 3 passos. Primeiro, há uma explicação. O tal estranho pega nas escrituras, que eles conheciam de cor, e mostra-lhes um padrão que lhes tinha escapado por completo. A ideia de que o Messias tinha de sofrer. Depois veio o reconhecimento, que acontece num gesto super simples e familiar, o partir do pão. E por fim, a epifania, a grande realização. Eles percebem que a mudança a sério já tinha acontecido dentro deles, enquanto ouviam aquela nova leitura dos textos. E a análise que estamos a ver destaca este momento como o momento-chave. Aquele coração a arder de que eles falam não é só emoção, é muito mais. É aquele clique intelectual, sabem? É a adrenalina de quando todas as peças de um puzzle se encaixam de repente de uma forma que nunca tínhamos imaginado. Ok, isto leva-nos direitinhos ao cerne da questão. Mas como é que esta nova forma de ver as coisas funcionou na prática? Qual foi o mecanismo? Pois bem, a ferramenta que eles usaram para reconstruir a fé deles está aqui. E o mais interessante é que eles não inventaram nada, não criaram uma nova história. Em vez disso, pegaram nos textos sagrados que já tinham, as histórias antigas, e é como se tivessem posto um novo par de óculos para os ler. A ressurreição, nesse contexto, foi como uma chave mestra. Uma chave que abriu uma dimensão completamente nova em textos que eles já conheciam de cor e salteado. De repente, passagens que eles achavam que eram sobre a história da nação ou sobre reis antigos ganharam um novo significado. Um significado muito mais profundo e, sobretudo, pessoal. E este exemplo aqui é perfeito para vermos o método em ação. Vejam só, Pedro pega num salmo super conhecido, que toda a gente via como uma oração pela sobrevivência de Israel. Mas ele vira o argumento de cabeça para baixo. Ele diz, esperem lá, o autor, o rei David, morreu e foi sepultado. O corpo dele decompôs-se. Portanto, quando o texto diz, não deixarás que o teu fiel veja a corrupção, isso não podia ser sobre o David, tinha de ser uma profecia. Uma profecia sobre o Messias. É uma forma de ler o texto que é, sejamos honestos, completamente radical. Certo? Já vimos a teoria, agora vamos ver o resultado prático. E é um resultado dramático. E para isso vamos focar-nos na figura do apóstolo Pedro. É que isto não foi só um exercício intelectual, uma discussão de café. Isto transformou pessoas de carne e osso. E a análise que seguimos aponta Pedro como o caso de estudo perfeito. A mudança nele foi tão, da noite para o dia, tão drástica, que é descrita como um milagre, uma transformação que parece ter sido movida por uma convicção que vinha de um sítio muito para além da sua própria força. Esta linha do tempo, bem, ela mostra uma reviravolta de 180 graus. Pensemos nisto. No momento, temos um Pedro dominado pelo medo, a ponto de negar sequer conhecer Jesus. Pouco tempo depois, está escondido com os outros, fechado numa sala à chave. E de repente, no Pentecostes, o mesmo homem está de pé, em público, a falar para uma multidão de milhares, a proclamar a sua mensagem com uma coragem inacreditável. E a ferramenta dele?
precisamente esta nova forma de interpretar as Escrituras. E se a transformação já é incrível, a velocidade com que aconteceu é de loucos. Esta mudança total, que literalmente salvou um movimento que estava à beira do colapso, aconteceu em menos de 2 meses, cerca de 50 dias. É impressionante. Então, o que é que podemos tirar disto tudo? Quais são as conclusões-chave desta análise sobre como é que a fé dos primeiros cristãos renasceu das cinzas? Bem, para resumir, segundo esta linha de pensamento, o movimento sobreviveu não porque inventou uma coisa nova do zero, mas porque encontrou uma nova forma de ler a sua própria história. Tudo começou com uma crise brutal de expectativas. Depois, a ressurreição funcionou como a tal chave para reler os textos antigos que de repente pareciam profecias. Essa nova luz deu-lhes uma coragem que eles claramente não tinham antes. E, no fim de contas, foi essa transformação, visível em pessoas como o Pedro, que se tornou o seu argumento mais forte. E isto deixa-nos com uma reflexão final que vai muito para além desta história em particular. Quando um acontecimento inesperado deita por terra tudo aquilo em que se acreditava, como é que se segue em frente? Muitas vezes a resposta não está no futuro, mas em olhar para trás e encontrar um novo sentido na nossa própria história, nos acontecimentos passados. Esta capacidade, ou talvez esta necessidade de reinterpretar o nosso passado para podermos construir um futuro, parece ser, no fundo, uma parte fundamental do que é ser humano.